Olá, meu nome é Nayara Machado, eu sou psicóloga e nesse vídeo eu vou te explicar brevemente os 18 esquemas. Primeiro, e o pior de todos, porque tem a capacidade de desenvolver outros esquemas como consequência: abandono e instabilidade. Esse aqui é aquela criança que sentia as relações instáveis, que tinha muito medo de ser abandonada ou que de fato se sentiu abandonada alguma vez. Nas relações do futuro, ela vai sentir muito medo desse abandono. E por sentir tanto medo de abandono, a maioria das situações ela vai entender como uma possibilidade de abandono. O simples fato de alguém não atender a ligação vai ativar o esquema dela de abandono. E ela vai ficar tão irritada, tão nervosa, que ela briga com outra pessoa. A relação fica insustentável, a outra pessoa vai embora e aí ela entende que ela foi abandonada. Ou seja, vai confirmando essa ideia de que todo mundo me abandona, de que ninguém fica comigo, ninguém gosta de mim, todo mundo sempre vai me abandonar. Mas você entende que não é porque isso realmente iria acontecer. É o comportamento da pessoa que causou isso. Mas se esse conhecimento não vem para a consciência, você está fadado a viver resignado aos seus esquemas. Existem 3 formas de lidar com os esquemas. Eu fiz um vídeo falando só sobre isso. Aqui nós vamos nos ater aos esquemas. Segundo, desconfiança e abuso. A criança que se sentia insegura, que sentia que não podia contar com ninguém, ou de fato uma criança que se sentiu abusada. Todos os esquemas, com exceção desse, precisa acontecer várias vezes para criar um esquema. Então, uma mãe dizer que vai embora uma vez não vai causar um sentimento de abandono na criança. Mas toda vez que a criança fizer alguma coisa, a mãe ameaçar que vai embora, a criança pode desenvolver esse esquema de abandono. Mas o esquema de abuso, ele pode acontecer uma única vez e a pessoa criar esse esquema. Então, eu tenho medo sempre de ser abusada. Todas as pessoas que se aproximam de mim, eu acredito que a pessoa tem uma segunda intenção, que vem um abuso. Terceiro, privação emocional. Aqui é aquela criança, quando tentava falar sobre estar triste, sobre estar chateada, ou quando estava brava, ela escutava: engole o choro, você não tem que achar nada. Ou poderia até receber apelidos debochados por demonstrar o afeto. Então, são pessoas que vão aprendendo a engolir as emoções e a nem reconhecer as próprias emoções. E isso aqui não tem outro caminho a não ser o adoecimento. Defeito ou vergonha. Crianças que se sentiram muito envergonhadas lá na infância e hoje acreditam que tem alguma coisa de errada com ela e continua se sentindo envergonhada. São pessoas que têm muitas distorções cognitivas. Ela enxerga só aquilo que o outro tem de bom e o que ela tem de ruim. O que ela tem de bom ou o que ela tem de normal, de natural, de humano, ela entende como um defeito. Quando é o outro que tem, é ok, eu entendo, é normal o outro ter isso, mas eu não posso ter. E eu me envergonho por ter isso e eu acho que eu tenho que esconder isso das pessoas. Isolamento social ou alienação. Aqui são crianças que viveram muito isoladas, seja porque a família não tinha muito contato social, não tinha uma vida ativa socialmente, ou até, por exemplo, um imigrante, né? Então veio lá do Japão e sente muita diferença na cultura, ou seja, são pessoas que não conseguem se sentir pertencentes. Eu tive um paciente que tem esse esquema e ele não é imigrante, ele não tem nenhuma diferença física que poderia proporcionar essa falta de pertencimento, mas a mãe dele era muito hiperprotetora. Não deixava ele brincar na rua com as crianças, ele não tinha esse convívio social. O máximo que ele podia fazer era ficar no portão vendo as crianças brincarem. Uma vez ele foi até o meio-fio. A vontade dele era de poder estar no meio-fio. E a mãe, com muito medo, não deixava. E hoje ele tem essa dificuldade com o social. Dependência ou incompetência. Crianças que lá na infância foram super protegidas e a mãe ou o pai ou os cuidadores, né, sempre diziam: não faça isso é perigoso, isso não pode, aqui você vai machucar. E a criança, ela vai criando uma necessidade de que o outro sempre tem que fazer por mim. E aí, quando cresce, isso continua nesse indivíduo, né? Os esquemas mostram para nós que aquilo que a gente vive na infância não é porque a gente cresce e aquilo automaticamente vai sumir. Então, são pessoas dependentes, que sempre, para comprar uma roupa, eu preciso que a outra pessoa me diga que aquela roupa ficou boa. Para tomar uma decisão, eu preciso da confirmação de outras pessoas que eu posso tomar aquela decisão. São pessoas que têm muita dificuldade de ser adultas, de se sentir adultas. Vulnerabilidade ao dano ou doença. Aqui são aqueles hipocondríacos, aquelas pessoas que acreditam que sempre
uma doença está por vir, que precisa sempre estar no médico, que precisa sempre estar fazendo exames com frequência e não acredita no médico, quando o médico fala que está tudo bem, ele vai em outro médico para buscar uma segunda opinião. E a causa, geralmente, são pais parecidos. São pais que sempre estiveram muito preocupados e sempre achando que uma coisa ruim a nível de saúde vai acontecer. Emaranhamento ou selfie subdesenvolvido. Aqui são crianças que não criaram o senso de individualidade. São pessoas que não conseguem guardar segredo, que têm muito essa necessidade de estar emaranhado mesmo. Eu não sei onde termina o eu e começa o outro. Eu não sei distinguir muito bem o que é uma opinião minha, o que é a opinião da minha mãe. O que eu quero, o que é o que a minha mãe quer, né? Tá tudo embaraçado. E isso não é saudável. Esquema de fracasso. Geralmente são crianças que foram muito comparadas com outras crianças, com outros exemplos, crianças que ficaram de recuperação na escola, então crianças que sempre tiveram o seu desempenho colocado em xeque. E aí, na vida adulta, ela vai fazer distorções cognitivas no sentido de sempre enxergar o que o outro consegue e o que ela não conseguiu. O que o outro é capaz e o que ela não é capaz. Ou seja, ela vai ter esse filtro mental para internalizar apenas as informações que corroboram a teoria de que ela é fracassada. E ela vai ter esse filtro mental que vai ignorar as informações que mostram que ela consegue sim algumas coisas. Que ela pode, que ela é capaz, que aquela leitura que ela fez do contexto, ela está empobrecida. Aquela leitura, ela não diz sobre o todo. Ela não é uma verdade absoluta. É um feixe da realidade que você está analisando. Esquema de arrogo, de arrogância ou grandiosidade. Crianças que não tiveram os limites bem estabelecidos. Que o pai ou a mãe fazia a criança achar que ela era superior, que ela poderia burlar as regras, e aí ela cresce e ela continua se achando acima de todos. Esquema de autocontrole ou limites insuficientes. Esse aqui é um clássico, né? E eu vejo que isso muitas vezes não tem nem só a ver com a história da infância em si, mas a estrutura social que a gente tem hoje, né? Esse bombardeio de rede social e essa nossa necessidade de estar em contato com situações que geram dopamina, que geram prazer. E aí vai fazendo a gente esquecer aquilo que a gente deve fazer, as nossas obrigações, né? A gente vai sempre procrastinando. Esquema de subjugação. É o esquema dos mais clássicos em que a pessoa tem muita dificuldade de olhar para si. Ela está sempre olhando para o outro, o que o outro quer, quais as necessidades do outro, o que o outro está pensando sobre mim, o que o outro acha sobre mim. E quase nunca o que eu acho do outro. São pessoas que geralmente não se dão bem em relacionamentos, porque são pessoas que não conseguem se mostrar. É quase como se o outro namorasse uma versão de si mesmo, porque a pessoa não se expõe no relacionamento. Vamos sair para jantar? Ah, se você quiser. Ah, você quer comer o quê? O que você quiser. Escolhe uma música. Ah, a que você quiser para mim tá boa. Ah, vamos viajar? Ah, vamos. Onde você quer ir? Onde você quiser. Ou seja, não tenho eu, só tenho o outro. Esquema de autossacrifício. Aqui é aquela criança que sempre foi madura, que nunca brigou por conta de um brinquedo. Eu quero o brinquedo, a outra criança também quer. Eu vou lá e cedo, porque eu sou madura. E aí o ambiente vem e me reforça. Olha só como ela é boazinha. Ela não me dá trabalho. E aí eu vou entendendo que o meu valor está nessas ações, em que eu sou boazinha, em que eu ajudo. Então eu cresço entendendo que eu tenho a necessidade de ajudar. E me sinto muito culpada quando não ajudo. E o pior, essas pessoas, mesmo que elas possam ter algum prejuízo em estar ajudando, elas não conseguem estabelecer esse limite. Elas precisam ajudar. Busca de aprovação ou reconhecimento. Geralmente, os pais têm esse esquema, então tem essa necessidade dessa aprovação social, de mostrar coisas para os outros, e é isso que acontece na vida adulta. Tudo que eu ganhar tem mais valor se eu puder mostrar para os outros que eu ganhei. Eu necessito muito de receber elogios. Eu necessito muito de causar uma boa impressão nas pessoas. E isso vai modular o meu humor. Isso vai modular a minha saúde mental. E aí, quando eu vou ver, eu estou vivendo em busca da aprovação do outro. E me esquecendo do quanto eu me aprovo. O quanto aquilo faz sentido para mim. Né? Porque o eu nem tá em jogo aqui. O outro vai gostar? Eu vou parecer importante aos olhos do outro? Então eu faço. Eu só me sinto importante se o outro me der essa importância. Esquema de negativismo e pessimismo. Aqui estão os clássicos ansiosos. Tudo eu acho que vai dar errado. Esquema de inibição emocional. É aquela pessoa, geralmente que ela é travada, ela não consegue fazer contato
físico, ela não sabe expressar as emoções dela. Esse aqui, geralmente, é um esquema secundário da privação emocional. Se eu não sei reconhecer os meus sentimentos, como eu vou expressar os meus sentimentos? Então, é aquela pessoa que parece fria socialmente. Sabe o coração de pedra? Geralmente é uma pessoa que tem esse esquema de inibição emocional. Não é porque ela não sente, é porque ela não sabe expressar aquilo que ela sente. Esquema de padrões inflexíveis ou críticas excessivas. Esse esquema eu tenho. Inclusive, uma curiosidade é que nos profissionais de saúde, os esquemas mais frequentes são padrões inflexíveis e autossacrifício. Então, se você é um profissional dessa área, você tem alta probabilidade de ter esses esquemas. Nesse esquema, a pessoa sempre vai se criticar de alguma forma. Ela sempre vai achar algo ruim naquilo que ela fez ou algo que deveria estar melhor. E não que as coisas não possam melhorar, mas ela às vezes tem uma crítica muito excessiva que faz ela ficar estagnada no mesmo lugar. Porque se eu fizer, eu tenho que fazer perfeito. E nem sempre temos condições para fazer a coisa da melhor forma possível. E se eu não posso fazer da melhor forma possível, eu não faço. E aí eu nunca faço. Eu acabo me boicotando e às vezes eu desenvolvo até o esquema de fracasso. E uma pessoa que faz o mínimo todos os dias, que se contenta com o bom o suficiente, e não é exigente, consegue chegar muito mais longe do que uma pessoa que é exigente. Porque, por último, postura punitiva. São crianças que tiveram pais muito severos, que foram muito punidas de alguma forma. E ela cresce nesse padrão de funcionamento. Então, se eu erro, eu tenho que pagar. E muitas vezes essa pessoa se coloca numa condição de que o outro tem que me punir, ou eu mesmo me puno de alguma forma. Eu me boicoto, ou eu me xingo, eu me coloco para baixo. É uma pessoa que tem muita dificuldade de ser amorosa consigo. Pois bem, pessoal, esse aqui, é um breve resumo desses 18 esquemas. Se você se interessa por essa abordagem ou acha que tem algum desses esquemas e gostaria de trabalhar isso, e nesse momento, pelo motivo que seja, não dá para entrar em psicoterapia, eu estou estruturando um curso de autoconhecimento que pode ser muito valioso nessa tua trajetória. Por enquanto é isso, até a próxima. Tchau, tchau.